agora nós vamos conversar ao vivo com o secretário de Planejamento, Pedro Henrique Ramos Salles, que está aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E servidores públicos que devem se interessar bastante com relação a essa nossa discussão, que é a proposta de redução da carga horária em 25%. Explica melhor para a gente essa proposta. Bom, essa ação, como todas as outras, ela é marcada por um processo de transparência, de seriedade com responsabilidade com os servidores públicos. Recebemos recentemente dirigentes do Sindipúblico que formalizou a nós o pedido para que fosse dado encaminhamento a esse projeto de lei que atende o seguinte pleito. Haverá a possibilidade do servidor, mediante a assinatura de um termo de opção, ou seja, uma iniciativa consensual e que parte do servidor, para que ele passe a desfrutar de uma carga horária reduzida e tenha a redução equitativa no seu salário. Então, há uma redução de carga de até 25%, Sim. Com a correspondente redução do seu salário. Essa medida vai atender justamente aquele tipo de servidor que ele tem uma situação particular na sua vida, que ele quer um horário que possa acomodar essa situação particular e atende também ao interesse da administração, porque em alguma medida você tem uma redução de carga. Vamos fazer o seguinte, já que o senhor tocou que é um pedido, né, do pessoal dos servidores, o Almir Costa está com o Sindipúblico. Almir, boa tarde para você. Vamos ouvir os servidores então? Vamos sim, Jodevar. Boa tarde aos nossos telespectadores e ao secretário. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Goiás, o Nilo Sérgio. Por que o sindicato pediu para que seja reeditada essa lei? Porque havia, né, uma lei de 2011 que terminou o prazo dela no final do ano passado e que agora está sendo reeditada. Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, secretário Pedro. Semana passada estivemos com o secretário Pedro lá na Secretaria de Administração e reiteramos o pedido, pois é de ambas as partes à vontade, tanto dos servidores quanto da administração, pois alguns servidores necessitam dessa carga horária reduzida e, em contrapartida, a administração tem a redução em 25% da remuneração deste servidor. Ou seja, desde que seja opcional. Nós defendemos que apenas de forma opcional por parte do servidor e não de compulsória. Falar em compulsória, a lei de responsabilidade fiscal prevê essa compulsoriedade, né? Ou seja, essa obrigação do Estado, se ele quiser adotar essa medida. É uma questão que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Tem uma ADIR para ser julgada agora dia 27 no Supremo Tribunal Federal e nós estamos acompanhando de perto a situação, pois não só o Estado de Goiás, mas vários outros estados, são 9 no caso, estão pressionando o Supremo para que seja de maneira compulsória para reduzir a carga horária do servidor e também a sua remuneração. O sindicato dos servidores públicos, o Sindipúblico, é totalmente contrário à questão da compulsoriedade e sim apenas por maneira opcional do servidor. Mas caso o Supremo bata o martelo e obrigue a adoção dessa medida de forma compulsória. Nós estamos acompanhando, ainda vai ser julgado, não sabemos ainda como será o teor do julgamento, que acreditamos que será arquivado o processo e não dará continuidade. Mas estamos tomando já todas as medidas legais cabíveis. Além disso, tem outras associações de magistrados do Estado de São Paulo, Confederação do Servidor do Serviço Público Federal, estão acompanhando e nós queremos que seja tudo conversado, o diálogo entre o servidor e o governo. Jodevar? Tá certo, Almir, obrigado pela sua participação, ao presidente do Sindipúblico, boa tarde a todos vocês. Agora, secretário, eu queria saber o seguinte, por exemplo, desde que seja uma opção do servidor, mas se for área prioritária, por exemplo, se muita gente da saúde ou da educação resolver pedir essa redução, isso não pode atrapalhar? Bom, claro que toda medida na administração pública, ela tem que, em alguma parcela, corresponder ao interesse da administração também, né? Então, na conveniência da administração e dentro daquilo que não prejudique o serviço público e o funcionamento da administração e a prestação de serviço à comunidade. Como o Nilo muito bem mencionou, o nosso projeto que nós estamos conversando aqui trata da situação em que há esta opção do servidor e não a questão da compulsoriedade que está sendo debatida lá no judiciário. Agora, quando o senhor diz dessa opção, então é facultativo, o senhor disse até 25% de redução na carga horária. O funcionário vai poder optar por quanto ele quer de redução? Bom, como funcionava no regime anterior,
a questão dos 25% estava estabelecido no diploma. Essa é uma questão que a gente tende a manter. A questão é a seguinte, o servidor preenche um termo de opção e manifesta aquele horário. Havendo a possibilidade do chefe imediato concordar com aquela situação passa a estar homologada e ele passa a cumprir aquele regime especial. Vocês vão adotar isso a partir de quando? Já tem a data definida? A questão é a seguinte, nós, atendendo o pleito, já encaminhamos à Casa Civil, que já providencia a minuta e a formulação e a edição do ato, e em breve deve estar sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa. Okay. Vai depender da Assembleia, então, também. Depende da Assembleia, porque é uma proposição legislativa. Ok, vamos continuar acompanhando, então, essa proposta. Pedro Henrique Ramos Salles, secretário de Planejamento, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, obrigado a vocês.